A PEC das igrejas, essas negociações envolvendo o governo federal e a bancada evangélica, segundo o relator da proposta, chegou ao meio termo. Explica pra gente esse estica e puxa de benefícios, isenções aos templos religiosos e também com o texto alinhado, o texto final alinhado entre as partes, qual a expectativa de votação dessa PEC a partir de agora? A expectativa é de aprovação, viu, Tiago? Até porque é ano de eleição, é um tema aí, né, que acaba preocupando bastante a população. Então, os parlamentares estão muito de olho nisso. Além disso, com esse acordo, o governo, então, se comprometeu a apoiar essa PEC aqui no Congresso. Essa PEC, ela estabelece, então, a ampliação da imunidade tributária que já é aplicada a igrejas e templos. Só que, pela Constituição, o que é estabelecido hoje, que esse benefício, ele vale somente para o patrimônio, a renda e os serviços considerados essenciais para as igrejas e templos. Essa imunidade tributária, ela não é integral, os impostos isentos são apenas alguns, de imposto de renda, de PVA, de IPTU, por exemplo. E o que essa PEC ela estabelece aí? Ampliar essa imunidade tributária também à compra de bens, à compra de produtos, à formação do patrimônio e também à geração de renda. Esse texto, ele já foi aprovado numa comissão especial na Câmara dos Deputados. E ele também já havia sido discutido na semana passada com o Ministério da Fazenda e também a bancada evangélica. E, na ocasião, o Ministério da Fazenda pediu que fosse retirado do texto, esse trecho, geração de renda, porque, segundo o governo, isso preocupava, podia aí gerar interpretações preocupantes, diferentes por parte da Receita Federal. Então, hoje, a bancada voltou ao Ministério da Fazenda com esse trecho, então, retirado, texto revisado, e agora, dessa vez, o Ministério da Fazenda, então, pediu para fazer mais uma alteração, para limitar essa isenção à compra de produtos, de bens, somente para campanhas gratuitas feitas pelas igrejas, como, por exemplo, campanha de agasalho, de entrega de alimentos à população de rua. Então, depois dessa reunião aí no Ministério da Fazenda, o relator dessa PEC, que é o deputado Fernando Máximo, ele falou com a imprensa e explicou um pouco desse acordo. Vamos ouvir. Nós queríamos uma coisa, a Casa Civil pediu para fazer alguns ajustes, a Fazenda pediu para fazer outros ajustes. Nós adequamos ao texto, porque quem às vezes quer o 10 fica com o 0. Então nós conseguimos um meio termo que é bom para as instituições. O impacto é tão pequeno e o benefício é tão grande que a Fazenda resolveu aprovar o texto, com uma pequena ressalva que nós já aceitamos também de pronto, porque entendemos que era importante o que eles fizeram, era uma segurança. E aí, Tiago, esse apoio do governo a essa PEC é também um gesto aí à bancada evangélica, né? Até porque teve aí um abalo na relação do Palácio do Planalto com a bancada evangélica depois, e que no início do ano o governo decidiu aí revogar um ato declaratório do ex-presidente Jair Bolsonaro que podia isentar os salários dos pastores. Além disso, a gente teve também recentemente pesquisas de opinião apontando um aumento na avaliação negativa ao governo do presidente Lula entre os evangélicos. Então há um movimento aí do governo de tentar se aproximar desse público. Hoje teve uma reunião aí do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, onde eles também discutiram sobre essa PEC, e no final o ministro Padilha ele falou com a imprensa sobre o texto e sobre essa relação do governo com evangélicos. Vamos ouvir. Fechamos um texto que delimita claramente essa imunidade tributária a ações assistenciais, a campanhas de arrecadação temporárias, com prazo determinado, para todas as religiões, o que reforça a postura do presidente Lula, mais uma vez, de não discriminar qualquer tipo de religião, de não promover a intolerância religiosa, tratar desses temas sem preconceito. Mais uma fake news sobre questões religiosas está sendo desmontada. E aí, Tiago, essa PEC ela deve ser pautada para votação no plenário da Câmara na semana que vem. Isso em primeiro turno, porque por se tratar de uma PEC, para ela ser aprovada, precisa passar em 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado. É com você, Tiago. Janena Camelo, 2 assuntos importantes. Você volta daqui a pouco aqui no Jornal Jovem Pan. Dora Kramer, a gente começa pelo fim, né? Falando sobre essa PEC das igrejas. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre outro assunto também. Mas eu pergunto, é uma tentativa do próprio governo se aproximar desse público evangélico, mas o Congresso também fazendo uma aprovação, uma análise mais rápida, né?
Pois é, mas sem dúvida que tem essa conotação. É claro que é para todas as religiões, mas o foco é na bancada evangélica, nos pastores. Eu só tenho dúvida se isso efetivamente pode se refletir num aumento do apoio ao presidente Lula, no chamado povo evangélico. Sim, isso agrada quem administra as igrejas, os pastores e tal, mas eu tenho a impressão que essa questão de benefícios não atende às pessoas, sabe? O que atende às pessoas, o que desagrada ou agrada, é uma questão de compatibilização de visões de mundo. Eu acho que isso conta muito mais do que essa questão de benefícios.